se chegasse lá no exame de qualificação, né, depois da prova, etc., vocês virassem para mim e falassem assim, pô, todo mundo virasse e falasse assim, caramba, acertei uma de física, para mim eu já estaria satisfeito. A prova de física geralmente cai 5, 6 questões, por aí. Então, se todo mundo conseguir acertar pelo menos uma, para mim eu já estou feliz. Claro, seria ótimo se todos gabaritassem, mas aí, claro, a gente está num viés de educação popular, a gente está num regime aqui completamente excludente, né, que é a aula online, a aula remota, que é algo horrível, totalmente excludente, ainda mais numa realidade popular, uma realidade inclusiva. Mas, assim, infelizmente, é o que a maneira como a gente vai conseguir fazer nesse momento, tá? Então, a gente vai começar fazendo as questões. Se alguém aí entrar, me avisem, por favor, porque agora vai ser meio difícil de acompanhar. Eu vou parar de apresentar aqui, vou apresentar do meu tablet. Ai, meu Deus. Deixa eu até já mandar para vocês também. Porra. Pronto, até consegui mandar para vocês logo. A lista de exercícios. Maravilha. Alguém mandou mensagem aqui. Tá. Beleza. Então agora eu estou meio perdido aqui. Ah, o tablet que está. Pronto. Agora sim. Maravilha. Então vamos lá. Então vamos começar a resolver as questões juntos. Deixa eu expandir aqui. Pronto. Beleza. Então olha só. Então vamos lá. Essa questão aqui, todas as questões estão entre 2022 e 2026, então são questões muito, muito recentes. Então ele fala assim, ó, a temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que na altitude de 9.000 metros, a água entre ebulição a 70 graus Celsius, tá? Então, qual é a primeira relação que a gente faz, né? Me falou alguma coisa? Ah, tá. Tá bom. Então, a água entre ebulição a 70 graus Celsius, tá? Aí ele fala assim, com o termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a quanto, tá? Bom, aí você pode fazer direto. Se você lembra da formulinha, você faz assim, ó. TF, a temperatura em Fahrenheit, sempre vai ser 1,8 vezes temperatura em Celsius mais 32. Aí só substituir, né? Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius, que é 70 graus Celsius, mais 32. Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a... Eu não sei fazer conta assim com vírgula, muito ruim fazer conta assim. Esse cara aqui, eu posso escrever ele como se fosse 9 sobre 5 vezes 70. Agora é mais fácil.
mais 32. Por que é mais fácil? Porque... Por que é mais fácil, né? Porque 70 é múltiplo de 5, né? E aí você pode fazer assim, ó. 70 dividido por 5 dá quanto? 70 por 10 dá 7. Então, 70 por 5 dá 14. Aí, você vai fazer 14 vezes 9, dá quanto? 14 vezes 10 dá 140. 140 tira 14, 126. 126 mais 32 é igual a 158. Pronto. Aí você vai lá e marca a letra D. Aí vem o problema, mas se não lembra da formulinha, como é que faz? Aí tem que pensar. Tem que pensar. Alguém comentou alguma coisa? Não. Tá. Aí tem que pensar um pouquinho. Primeiro, gente, alguém já decorou essa formulinha aqui? Sim. Sim. Tá Professor, bom. eu consegui decorar essa fórmula e a fórmula do Celsius para Kelvin. Sim, a de Celsius para Kelvin é temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Essa aqui é a de Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin. Eu acabei confundindo as duas. Cara, é um perigo isso. É um perigo. Eu tenho que pensar aqui, como é que daria para construir essa? Será que daria? Será que daria? Eu não sei se em algum lugar da prova ele dava essa conversão aqui. Que tem alguma prova antiga que ele dava. Deixa eu pensar. E, professor, também tinha que ter uma noção, porque o dado que ele deu, 9.000 metros, é praticamente um distrator. É praticamente um distrator, sim, é verdade, é verdade. Esse 9.000 não entra na conta, de fato, né? 9.000 metros, é verdade. O que ele está querendo dizer aqui, ele está justificando, né? Porque no nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? E aí, quando você está subindo, a pressão do ar diminui. E aí, isso faz com que ela ebula mais rápido. Mas, bem observado, o 9.000 não entra na conta. Quem quer falar aí, pode falar, fica à vontade. Quem está com a mãozinha levantada aí, pode falar. Está mutado, ou não está falando mais, ou não quer falar mais. Então tá bom. Qualquer momento. Peraí, eu vou esperar o senhor terminar a questão para qualquer coisa eu perguntar. Não, Eu ia pode perguntar sobre... Hum. Não, eu ia perguntar sobre o 9 fracionado com 5, acho que é assim que fala, fracionado. Sobre como isso simplificaria o cálculo final de cabeça. Não, então, você poderia simplesmente fazer essa continha aqui, tá? 1,8 vezes 70. Você pode fazer, não tem problema. Para mim, eu, Matheus, acho mais fácil, porque eu sou péssimo fazendo conta com vírgula. E aí, aqui, para mim, toda vez que tem multiplicação, multiplicar a fração é muito fácil. Por quê? Se você tem uma fração, por exemplo, igual a que a gente tinha aqui, né? Se a gente tem uma fração do tipo 9 dividido por 5 vezes 70, você pode fazer 9 vezes 70, depois divide por 5. Você pode fazer 9 dividido por 5, que vai dar 1,8, e multiplicar por 70. Você pode... Professor. Você pode fazer o que eu fiz, né? Que é... O que deu aqui, meu Deus? Professor. Oi? 9.000 metros tem algo relevante na conta ou não? Parece que não, cara. Não. Não tem. Então a informação de 9.000 metros é irrelevante? É irrelevante. Ela é para justificar que a temperatura da água está diferente. Mas não precisava, ele só podia falar, olha, imagina que numa determinada altura, acima do nível do mar, a sua ebulição vai ser 70 graus Celsius. Ele poderia ter falado isso também. Então, nas questões de física, vai ter informações que serão irrelevantes na resposta final? Pode ter. Não é muita cara da UERJ de fazer isso não, tá? Mas, bom, pode aparecer esse tipo de coisa, tá? Pode aparecer. Ô, professor, uma coisinha. Assim, eu tenho entendimento que por exemplo, da fórmula de Kelvin, para você inverter, é só, ao invés de somar 273,
É só diminuir para fazer o inverso, né? Para transformar Celsius para Kelvin. Isso. E para fazer o inverso do Fahrenheit para Celsius, como é que Boa fica? pergunta, boa pergunta. Na verdade, aqui o que você tem que ver é o seguinte: a informação que você quer isolar, ou seja, você quer deixar sozinha do lado da igualdade, é a que você quer calcular. Por exemplo, do jeito que está aqui, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu quero calcular a temperatura em Fahrenheit. Aí vem sua pergunta: e se eu quisesse calcular em graus Celsius, né? Temperatura em graus Celsius? Aí você teria que deixar o grau Celsius sozinho, a temperatura em graus Celsius sozinho. Então a gente tem essa expressão aqui, né? TF igual a 1,8 temperatura em Celsius mais 32, por exemplo. Aí, o que acontece? O que está atrapalhando a temperatura de grau Celsius ficar sozinho? Tem esse 32 somando e tem esse 1,8 dividindo. Então você pega primeiro quem não está junto com o grau Celsius, né? Que é o 32 que está somando. Você passa subtraindo para o outro lado. Aí você fica assim, temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8 temperatura em Celsius. Aí, para a temperatura em Celsius ficar sozinha agora, o que você tem que fazer? Passar, opa, é 1,8, né? Você passa esse 1,8 que está multiplicando, dividindo. Então, você vai ficar com temperatura em graus Celsius igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Se quiser decorar também. Ah, bacana. E aí, então, no caso, são essas duas que precisa decorar, né? Assim, decora essa ou decora essa. Né? Decorar como passa tudo de um lado para o outro e tal é meio confuso, né? É meio difícil. Mas uma boa de decorar. Sim. Bacana. Tá. Quem falou aí no chat, desculpa, ficou incompleto. Fala aí, Kai, pode falar de novo, fica à vontade. Não, é porque na hora que o senhor estava falando, eu não sei quem foi. Ligou o microfone e falou, e você acabou tirando outra dúvida. Tudo bem. Mas você tinha parado, eu tinha perguntado, né, como é que faz para simplificar esse cálculo final, porque fracionou o 9 com 5. Isso. E você deu algumas alternativas de... Eu acho que você parou no 1,8, de um resultado que deu 1,8. Só que aí você não realmente terminou, não sei explicar. É porque... Eu meio perdido. Tá bom. Olha só. Eu não sei se isso é uma matéria, se tem um nome específico para eu estudar. Olha só, por exemplo, eu escrevo desse jeito para você. Você pode chegar aqui e fazer 1,8, né, vezes 70. Você pode virar e fazer essa conta, não tem problema, tá certo? A vantagem de você fazer como 9 sobre 5 é que, dependendo do número que aparece aqui, por exemplo, o 70 é fácil de dividir por 5. Né? 70 dividido por 5 vai dar 14, como eu falei, depois multiplica por 9. Tá? E o 1,8 ficaria um número quebrado, né? Pois é, exato. E assim... Tem na tabuada do 5. Pois é, isso. Eu não sei vocês, mas eu acho muito desconfortável fazer essa conta, por exemplo. Ô, professor. Eu acho. Tá bom, eu só não sabia que podia... Eu só não sei exatamente o processo, mas eu compreendi. Ô, professor. Oi? Mas não é só você cortar o 0, tirar a vírgula e fazer 18 vezes 7? Sim, pode ser também, sim. Mas você poderia me explicar a sua linha de raciocínio para fazer o cálculo de 9 dividido por 5? É porque, na verdade, na demonstração que a gente faz, não vem assim, ó. Fica TF, no final, né? Tem um 9 aqui, 5TC mais 32. Entendeu? Aí, não, na verdade é assim, ó. Ó, fica assim, 9TF menos 32 igual a 5 TC. Aí, peraí, tá faltando alguma coisa. Não, aqui tem outro número, não é 32, não. Eu lembro que você fica com essa fração aqui, ó.
Aí o 9 dividido por 5 dá 1,8, entendeu? 9 sobre 5 é o mesmo 1,8. Entendeu? Só que você faz como? Você faz o 9 vezes 70, aí esse 9 fica como na equação? Eu posso fazer assim, 9 vezes 70 e divide por 5, ou faz 70 dividido por 5 e multiplica por 9. Ou divide o 9 por 5, que vai voltar a dar 1,8 e multiplica por 70, entendeu? Multiplicação e divisão você faz na ordem que você quiser. Entendi. Se você só tem multiplicação e divisão. Certo? Mais gente entrando. Aí... É porque, assim, essa questão ficou ruim de fazer sem ele... Ele deu poucos valores para a gente poder tentar deduzir junto como é que faz. Ele tinha que ter dado, olha, o ponto de fusão, etc, né? Ficou muito ruim desse jeito. Ficou muito, muito ruim. Eu não sei se daria para fazer... Porque, tipo assim, o ponto de ebulição caiu por 30, né? Caiu de 100 para 70. Não sei se a gente poderia fazer esse deslocamento de valores para tudo, né? Por exemplo, a gente agora teria uma nova régua de temperatura em que 0 grau, que é o ponto de fusão, né, mais 0 grau, caiu por 30, né? Agora vai ser menos 30 graus Celsius. Não sei se é isso. E aqui 70 graus Celsius é o ponto de ebulição. Não sei se daria para fazer isso. Porque se desse... não ficaria ruim. Acho que teria que decorar a fórmula mesmo. Tem que decorar mesmo. Para essa questão Professor, ou se também, por exemplo, soubesse algum grau em Fahrenheit. Isso, exato, exatamente isso. Porque geralmente as questões dão essas pistas, né? Olha, supondo que a temperatura de ebulição em graus Celsius é tanto, em Fahrenheit é tanto, e a de fusão é tanto, e a de fusão em Fahrenheit é tanto, encontre um valor qualquer aí, entendeu? Geralmente é assim. Desse jeito não dá para fazer desse jeito, só decorando mesmo. Só decorando. Deixa eu até ver na prova lá. Cadê? UERJ, provas anteriores. Deixa eu ver se ele dá alguma pista. Isso aqui é de 2022. Vou até conferir se está certo isso. Questões objetivas. Cadê a temperatura de ebulição dos líquidos? Da altitude e tal. Deixa eu ver aqui. UERJ 2023, essa questão. Deixa eu ver aqui. Se ele dá a fórmula em algum lugar. Porque teve uma prova de algum ano assim que ele deu. Deixa eu ver se ele deu aqui. Não, acho que não deu mesmo, não. Tinha que saber de cabeça. Sacanagem. Professor, essa questão, ela entraria, então, como qual nível de dificuldade, assim? Ela entraria com o quê? Com qual nível de dificuldade? Com qual nível de dificuldade?
É isso? Ah, Ela entraria como uma questão. Para mim seria uma questão difícil, porque se ela não te dá a fórmula, cara, fica complicado. Se ela não dá a fórmula, realmente. Mas não é a primeira vez, não. Vocês vão ver em provas que. Em outras provas também que eles não dão às vezes. Às vezes dão, às vezes não. Eu acho uma péssima questão, tá? Para ser bem honesto. Porque eu acho que seria muito mais justo ele te dar os outros pares de valores e mandar você construir. Aquele não, ele tá falando assim, ó, você decorou a fórmula? Decorei, então você faz. Se não decorou, você não faz. Pô, não acho isso bacana. Mas, bom, a gente tem que se preparar, né? Então. Professor, eu poderia explicar outra coisa? Uhum. Você poderia me explicar das alternativas erradas, por que tem esses valores das equações? 112, 94, 86. São valores aleatórios para você errar? Ou Vamos são... pensar assim. Vamos supor que você confundiu a conversão. Você usou Kelvin. Dá algum valor ali? Não, não dá. Vamos supor que você inverteu a formulinha aqui. Vamos ver se a gente aqui consegue cair em alguma coisa. Temperatura em Celsius. Troca aqui, ó. Aqui é Celsius e aqui é Fahrenheit, tá? Aí a temperatura em Celsius que ele foi 70. 70 menos 32 dá 30 e pouco, também não é isso. Não. O 94 é 70 vezes 1,8 menos 32. Ah, boa, bem observado. Aí, pode ser, você arma um sinal. É muito sacana, cara, esse tipo de questão, mano. Sinceramente, cara. Acho muito ruim. Muito, muito ruim. Para mim, ela não tá valendo nada, essa questão aqui. Honestamente. Muito ruim. Mas, bom, pode cair, né? Então, por exemplo, no Enem não cai esse tipo de questão. No Enem não cai. Não mesmo. No Enem é uma resposta correta e outros números aleatórios? No Enem é assim, são 5 alternativas. Uma correta, uma quase correta. Por isso que não tem questão de formulinha pronta assim, né? Porque formulinha pronta ou é certo ou é muito errado, né? Não tem como ser um meio certo ali, né? É sempre assim, uma certa, uma quase certa, uma que é muito errada, você claramente chutou, e duas ali erradas, vamos dizer assim. Aí qual é a dica que eu dou de Enem? Você tentar dar uma lida para pelo menos eliminar a que está muito errada. Porque aí realmente. Aí é Falam para complicado. eliminar extremos, né? Exato, exato. Porque o TRI, né? Acho que você já ouviu falar, né? O TRI do Enem, né? Ele. Se você. Você ganha ponto mesmo errando a questão. Só que se você errar por muito, ou seja, marcar a questão que não é nada a ver, você ganha menos pontos possíveis. E na média, se você depois acerta uma questão que é considerada difícil, você ganha menos ponto nela porque é considerado que você chutou. Então tem toda essa dinâmica, né? Uma das coisas legais da UERJ é isso, né? Toda questão vale um ponto e acabou. Acabou. Tanto faz se for uma questão que 99% das pessoas acertaram ou se 0,5% das pessoas acertaram. Tudo vale um ponto. Então, beleza, gente. Então, vamos seguir. Né? Infelizmente, ele não deu a maldita conversão para a gente. Então, a gente tem que sofrer, né? Ele não deu, cara. Não deu. Aqui, olhando para essa expressão aí, a gente pode até... Olha só. Olhando para essa expressão, a gente consegue montar a tabelinha, tá? Olhando para isso aqui, tá bom? Pensa assim. Coloca a temperatura em Celsius igual a zero. Temperatura Fahrenheit vai ser igual a quanto? professor, não entendi assim o 32. que você quis dizer. 32. Não, então aqui eu só vou mostrar para vocês como que poderia chegar se você não lembrasse. Você pode lembrar assim, ó. Ponto de fusão em Fahrenheit, tá? Ele é igual a 32. Tá bom?
Aí o ponto de ebulição em graus Celsius, a gente sabe que vale 100 graus Celsius. Você vai fazer 1,8 vezes 100, dá 180. 180 mais 32, 212. Então, ó, ponto de ebulição em Fahrenheit igual a 212 Fahrenheit. Agora sim, alguém tinha dado essa sugestão, né? Poxa, se a questão tivesse te dado outros valores, daria para você fazer a relação. Aqui a gente... Não sei se vocês conseguem lembrar, mas é só lembrar. Em Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 graus Celsius. Isso se conecta com o 0 graus Celsius da nossa escala Celsius. O 212 Fahrenheit, que é o ponto de ebulição, se conecta com o nosso 100 graus Celsius. Não é porque ele está numa altitude diferente que a conversão muda, tá? Como alguém comentou aí também, esse 9.000 aqui é um distrator. Então, então aí aqui você faz aquela coisinha, né? Ó, você tem graus Celsius, você tem Fahrenheit, tá? Então, ó, se aqui é 0 graus Celsius, aqui vale 32 Fahrenheit. Se aqui vale 100 graus Celsius, aqui vale 212 Fahrenheit. Aí vem a pergunta, e quando é 70 graus Celsius, vale quantos Fahrenheit? Nossa pergunta aqui. 70 vezes 1,8? Então, mas agora a gente consegue montar. A gente não precisa lembrar da fórmula. Se você lembrar disso aqui, o que é mais fácil para vocês? Lembrar da fórmula ou lembrar desses valores aqui? Oi. Só tem como pensar também que 1 grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. 1 grau Celsius é igual a 1,8 graus Fahrenheit. Mais 32. Mais 32. Precisa do mais 32 necessariamente, né? Precisa. Então. Se vocês quiserem lembrar da fórmula... Porque 0 é 32. Isso. Se vocês quiserem lembrar da fórmula, lembrem-se da fórmula. Se não lembrar da fórmula, ou você vai ter que torcer para a questão te dar pares de valores, ou você vai ter que lembrar dessa relação aqui. Que aí foi aquela história que eu contei para vocês. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. 32 graus Celsius... 32 Fahrenheit é como se é o ponto de fusão da amônia. Tá lá nos glossários lá isso. Tá? Aí, se você lembrar disso, você constrói essa fórmula aqui. Mas se você lembrar da fórmula de cabeça, maravilha. Tá? Aí, como que eu chego aqui? Você faz assim, ó. Você pega, aí você tem... Você consegue explicar de novo a partir da terceira linha? Essa daqui? É a segunda. A segunda. Mas a partir daqui? É. Tá. Aqui é o seguinte, você precisa converter... Basicamente a questão é, converta de graus Celsius para Fahrenheit. Se você lembrar da fórmula, a fórmula é essa daqui, tá bom? Se você quiser memorizar, a fórmula é essa. Cara, depois é só substituir. Bota o 70 no lugar de temperatura em Celsius e faz a conta. Basicamente isso, tá? Aí aqui eu até estava explicando para o pessoal, 1,8 é a mesma coisa que 9 sobre 5. Aí você pode escolher se você trabalha com um número em número decimal ou se você trabalha em número com fração. Eu, Matheus, sempre prefiro trabalhar com fração, tá bom? Mas se você sente mais a vontade de trabalhar com número decimal, pode trabalhar com decimal, não tem problema, tá bom? E acabou. Depois é só fazer conta. Não tem muito mistério. Aí vamos lá. Como é que a gente faz essa conversão aqui? Você tem que comparar a altura maior em Fahrenheit, tá? Com a altura maior em graus Celsius. Você compara a altura menor em Celsius, vou colocar Hzinho pequeno, com a altura menor, desculpa, em Fahrenheit. Coloco o Hzinho pequeno, tá bom?
Aí é tipo aquela continha que você faz de semelhança de triângulos. Tal, tanto está para tanto, assim como tanto está para tanto, que vai dar uma regrinha de 3, basicamente. Então, ó, a altura maior em graus Celsius está para a altura menor em Fahrenheit. Vamos colocar melhor assim, ó. A altura em Fahrenheit está para a altura em graus Celsius, assim como a altura pequena em Fahrenheit está para a altura pequena em graus Celsius. Tá? Aí a altura grande em Fahrenheit é só você calcular essa diferença aqui, ó. 212 menos 32, que vai dar 180. Tá? Então, ó, 180 vai ser igual sobre altura grande em Celsius. Altura grande em Celsius, você vai fazer 100 menos 0, 100. Vai ser igual altura pequena em Fahrenheit. Altura pequena em Fahrenheit é essa daqui. Você vai fazer TF menos 32. Altura pequena em Celsius, você vai fazer 70 menos 0, 70. Certo? Aí, aqui vai rolar o seguinte. Corta esse 0 com esse. Corta esse 0 com esse. Por que está dando 18 ao invés de 1,8, hein? Tá ferro, e agora, hein? Ô, professor, será que está dando 18 ao invés de 1,8? Porque o certo seria cortar esse 0 do 180 e não do 70? Será que seria isso? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Esse 0 aqui corta com esse 0 aqui. Esse 0 aqui corta com esse 0 aqui. O que está errado, hein? Professor, Hum. quando você corta um 0, na verdade você está andando uma vírgula, não seria isso? Você Não, não é tira- por isso não. Não é por isso não. Olha só, essas coisas vão se compensar. Olha, a gente está aqui fazendo... Ó, não corta não. Ó, faz assim, então. Ai, que saco isso aqui, cara. Ó, não corta não. Ó, faz assim, ó. Corta esse 0 aqui com esse 0 aqui, certo? A gente vai ficar com 18 sobre 10 igual a TF menos 32 sobre 70. Aí, olha só. 18 sobre 10, os dois são pares. Você pode fazer o quê? Simplificar. 9 por 5. Aí, tá vendo onde aparece 9 por 5? Vem daqui. Aí você pode escolher. Se você faz o 9 por 5, dá 1,8. Ou você carrega esse 9 por 5. Aí, notem. Olha o que vai acontecer. Tá uma bagunça isso aqui, né? Mas vai ficar assim, ó. TF é igual, passa esse 70 multiplicando pelo 9 por 5, vai ficar 70 vezes 9 por 5. Eita. Esse 32, menos 32 aqui vai ficar com o TF, que está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Pronto. Uma dúvida. Na hora de multiplicar 70 por 9 por 5, você tem que obrigatoriamente dividir pelo denominador e multiplicar pelo coeficiente? Não precisa. Você pode escolher a ordem que você faz. Dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. Por isso que é bom trabalhar com fração. Que, de repente, você fica com um produto mais fácil em cima, você faz ele primeiro e divide. Ou então é mais fácil você dividir. Você divide primeiro e depois você multiplica, entendeu? Essa que é a vantagem. Professor, então daria para multiplicar o 9 por 70 e depois dividir por 5? 9 por 70... Poderia. Caramba, bacana, não sabia não. Essa que é a vantagem de você trabalhar com fração. Uma dica, se você for soma ou subtração e for número decimal, você faz com número decimal. Agora, se for multiplicação, divisão, os dois juntos,
Cara, se você puder fazer com fração, é melhor. Fala aí, Francisco. Você pode trabalhar mais fracionados, porque na hora, se eu fizesse a prova no desespero, eu iria fazer 18 vezes 7, que daria o mesmo resultado. Eu iria gastar mais tempo ainda fazendo a mesma questão. Pois é, pois é. Porque na hora da prova eu ficava com ansiedade, eu não iria lembrar de que eu poderia fracionar. Não, o mas não esquenta, cara. Faça desse jeito, tá ótimo, tá ótimo. Porque você, o que você faz, né? Você dá um 0 para esse cara, dá um 10 e você tira um 10 desse, né? Mas Tá ótimo, tá certinho, cara. Tá maravilha. É um São ótimo 4 raciocínio. são 4 minutos Tudo por cada bem. questão. Faça assim, cara, tá? Pode fazer, Entendi. tá? Não, não esquenta. Faz do jeito que você se sentir mais cômodo, mais confiante, tá bom? Mas então, gente, olha só, toma essa decisão. Ou você decora a fórmula, tá? Ou você aprende a fazer essa construção, tá? Porque a prova pode não te dar essa conversão, tá bom? É uma escolha, é algo que vocês têm que treinar, é algo que eu não posso dar muito pitaco também, que é muito pessoal, tá bom? Beleza, então vamos para a próxima questão. Então vamos lá. Então olha só. Para calcular a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Beleza, gráfico. Coisa importante, sempre. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante de 8 atm e que a constante de universão dos gases é de 0,08 atm litro por mol Kelvin. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da temperatura de gás corresponderá a quanto? Então, olha só. É uma questão que pode cair como química, na verdade, mas é uma questão de física no fundo. Por quê? Cara, quando ele fala pra gente, eu falo porque eu estudei isso em termodinâmica, né? Termocoisas também, né? Termologia, igual a gente está estudando. O gás ideal, cara, ele dá pra gente uma formulinha que é muito importante. Talvez se você tem aula de química, você já viu isso em algum lugar. PV igual a nRT. Já viram essa formulinha alguma vez? Já, né? Muito famosa. Então serve aqui pra gente também. Não viram? Alguns sim, outros não. Pois é. Mas é uma fórmula muito, muito famosa que vale a pena guardar no bolso aí de vocês também, tá bom? Tanto se a questão for mais de física, mais de química, vale a pena você ter essa ideia, tá bom? E aí, qual é a ideia aqui, né? Ele fala pra gente o seguinte, ele dá uma relação entre volume e temperatura, certo? Volume no eixo vertical e temperatura no eixo horizontal, tá bom? Aí, gente, olha só o que acontece. Toda vez que você tem um gráfico de uma coisa no eixo vertical, uma coisa no eixo horizontal, verifique se essas coisas podem ficar de um jeito que na continha, tá bom? Apareça V por T. Verifique se isso aparece. Vamos ver se isso aparece. Eu quero que V fique em cima e T fique embaixo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Olha essa expressão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar. Eu quero deixar V sozinho, tá bom? Passo P para o outro lado, dividindo. Vou ficar com V igual a NR, T por P. Eu quero que o T fique embaixo do V. Pega esse T aqui, passa dividindo. Então, olha só. Então, quer dizer que V por T é igual a NR por P. Por que isso é legal de fazer? Porque lá na matemática a gente aprende que se eu tenho uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, o coeficiente angular, né, o A, é igual a ΔY sobre ΔX. E por que eu estou misturando isso tudo? Né? Pô, função do primeiro grau e tal. Porque isso aqui é uma função do primeiro grau, gráfico de reta. Pode perguntar. Professor, não tem como substituir por N é igual a P vezes
V vezes R vezes T? Sobre R vezes T? Deixa eu ver se pode. Pode. Pode justamente por causa dessa relação aqui toda. Você poderia pegar qualquer ponto, na verdade. Vamos fazer desse jeito, então. Vamos seguir sua sugestão. Caraca, que troço chato isso aqui. Tá aparecendo toda hora. Vamos fazer desse jeito, então. Mas por que vale isso? Porque é um gráfico linear. Tá bom? Se você tiver um gráfico linear, você pode fazer isso. Isso que é importante observar. Então, vamos seguir sua sugestão. Então, ó, a sugestão do nosso amigo foi: ao atingir a temperatura máxima, o número de mols vale quanto? Como é uma função do gráfico de primeiro grau, você poderia pegar esses pontos aqui, quaisquer que não dá certo, tá? Não estou entendendo como se faz. Olha só. Toda vez que você tem uma questão que envolve gás ideal, você pode usar essa expressão aqui. PV igual a nRT. Tá? Sempre. O que a gente está observando aqui? Que para quaisquer pontos que você quiser, você sempre vai ter uma relação linear entre volume e temperatura. Tá bom? Porque, como eu disse para vocês, se você passar você deixar isolado o V, você vai ter uma relação assim, nRT por P. Você pode passar essa temperatura dividindo, você fica com V por T igual a NR por P. O que significa isso? Que qualquer valor que você pegar, esses números aqui sempre vão dar o mesmo. Essa aqui é a graça. Imagina que nessa questão, você não tivesse esse valor aqui. Ele vira e pergunta assim para você: poxa, quanto que vai dar o meu volume quanto minha temperatura for 600? Você tira por coeficiente angular. Agora, a sugestão que o nosso colega deu também é uma boa, porque como o gráfico é linear, eu posso chegar e substituir. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, pode explicar a fórmula, por favor, de novo? A fórmula é essa daqui, PV igual a nRT. Tá, o que cada uma das partes dela é? Beleza. P é de pressão. V, volume. N, número de mols. R, constante universal dos gases. É um número que vai ser dado, tá? Vocês não precisam saber de cabeça. T, temperatura. Ninguém quer perguntar? Pode perguntar. Professor, é só mais uma curiosidade. Qual questão dessa lista você achou mais complicada de resolver? Eu vou passar por elas ainda. Mas, por exemplo, essa do Fahrenheit já é complicada, cara. A primeira já foi complicada, porque se você não decorar a fórmula ou na hora ali não conseguir, não decorar não souber desses pares, você ferrou, você não faz a questão nunca. Tem duas lá embaixo e são as mais fáceis da lista. A do gráfico ali, essa. E a de cima também é fácil. Vamos ver, vamos ver junto. Quem ia perguntar aí mais alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos seguir a sugestão do nosso colega, então. Se é um gráfico linear, tá bom? Você pode simplesmente usar os pares aqui tranquilamente. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Vai que ele não dá esse valor aqui. Aí você ia precisar apelar para o coeficiente angular da nossa reta. Tá bom? Igualzinho lá na matemática. Caraca, que saco isso. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos fazer isso. O que é para fazer mesmo? Ao atingir temperatura máxima, o número de mols vai ser quanto? Tá bom. Então, eu preciso isolar o número de mols. Então, vamos voltar aqui. Para eu isolar o número de mols, é basicamente deixar esse N aqui sozinho, né? Quem está atrapalhando o N de ficar sozinho? O RT. Tá? Então, preciso passar esse RT para o outro lado. Quem quer perguntar? Pode perguntar.
Calma aí, professor. Não ia colocar o P sobre T? Aí dá para fazer colocando o P sobre T? Dá para fazer também, dá para fazer também. Só que a sugestão de alguém que deu essa sugestão aí foi uma sugestão mais inteligente, porque como os valores estão sempre batendo como pares aqui, e você tem todas as informações, dá para fazer assim, pô. Dá para fazer direto, é melhor. Uma ideia melhor, realmente, tá? Então, vamos lá. Então, ó, eu quero deixar esse N aqui sozinho, porque é ele que eu quero descobrir na temperatura máxima. Beleza. Mas como é um gráfico de reta, esse N não vai mudar. Eu poderia pegar tanto esse par, tanto esse par, tanto esse par que ia dar certo. Vamos ver. Ó, PV igual a NRT. Então, ó, isola esse N aqui. O RT está multiplicando, passa dividindo. Então, N vai ser igual a PV por RT. N vai ser igual pressão, que é 8 atm. Confere se todas as unidades estão iguais. Ó, 8 atm. A constante aqui está com atm. Maravilha. O gráfico está em Kelvin. Vê se aqui está em Kelvin. E se não tiver, passa para graus Celsius e vice-versa. Volume está em litros. Aqui está em litro também. Então está tudo igual. Beleza. Então, ó, 8, pressão, volume, 1.500. Vamos trabalhar em cima da temperatura máxima. Sobre... A fórmula é essa aqui, ó, PV igual a NRT. Você diz basicamente que o trabalho, que é a pressão vezes o volume, vai dar um múltiplo da temperatura. Se você aumenta a temperatura, você aumenta esse produto aqui. É só isso, tá? Ô, professor, será que você pode fazer assim? Você termina de explicar, né, a fórmula, a questão, tudo. E aí, quando você terminar, será que você consegue explicar a questão de uma forma mais ideológica, assim? Mais conceitual? Sim, tá, ok. Então tá bom. Então vamos fazer da forma mais fácil, que alguém deu a ideia aí. Beleza. 1.500 sobre 0,08 vezes temperatura. Temperatura 600, tá bom? Aí, você já viu aqui o seguinte, né? Que 0, 0, 0, 0. Vai embora. Aí agora vem aquele ponto que pode ser problemático para vocês. Eu tenho um 0,08, um número com vírgula no denominador. Eu não gosto de trabalhar. Como que a gente se livra desse 0,08? Você precisa andar 1, 2 casas para a direita. Andar 2 casas para a direita é o mesmo que multiplicar por 100. Se você multiplica por 100 embaixo, você paga um preço. Que isso, cara? De multiplicar por 100 em cima. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai ter N igual a 8 vezes 15 vezes aquele 100. Sobre esse 100 aqui vai matar esses zeros, né? Então, vai ficar 8 vezes 6. Aí, aquilo que eu expliquei para vocês. Multiplicação e divisão, se só tiver isso, você escolhe quem você faz primeiro. Então, por exemplo, vou matar esse 8 com esse 8. Vou matar esse 6 com esse 100. São pares, né? Então vai ficar 50 e aqui vai ficar 3. E aí você vai fazer... E aí esse 3 você mata com esse 15. 15 por 3, 5. Você vai fazer 5 vezes 50 igual a 250 mols. Querem perguntar alguma coisa? Se não soubesse a fórmula, não teria como fazer. Não tem como, infelizmente. Professor, mas assim, se eu entender só esse PV é igual a NRT, será que eu conseguiria
ir substituindo e fazendo ali tudo Sim, tranquilamente? sim. Você coloca, no lugar de cada letra, você coloca um número e vê quem você tem que manipular no final. Você pode fazer assim também. Pode fazer. Você Ah, ótimo. pode fazer aqui, ó. É isso aqui que você está falando? Vê se é. Você coloca 8, aqui você coloca 1500, aí aqui você deixa N como N, né? R 0,08 e no lugar da temperatura 600, é isso? Isso. Aí eu ia fazendo aquela coisa, isolava, ia fazendo. Perfeito, isso aí. Aí você pode matar esses dois zeros aqui, esses dois, e vai embora. Ah, ótimo. Podia fazer assim. É uma regra de 3, basicamente, né? No final das contas, é uma regra de 3. Quem está sem entender aí, pode perguntar. A única dúvida seria na hora de organizar as informações na fórmula de PVNRT. Tá. Tem um jeito de ver isso, tá? Como é que eu vou te explicar? Deixa eu pensar. Olha para esse camaradinho aqui, ó. Olha para as unidades dele. ATM é uma unidade de pressão. Litro é uma unidade de volume. Então já apareceu, ó, pressão vezes volume, PV. Aí, essa divisão aqui, mol Kelvin, mol é o Nzinho, né? É o número de mols. E T é de temperatura. Então você está dizendo que tem uma constante, a constante universal dos gases, vou chamar aqui de R, ela vai ter que ser produto de pressão e volume dividido pelo número de mols vezes temperatura. Entendeu? Aí você se vira para manipular. Mas é tranquilo também, não é nada de outro mundo. É só você passar o N multiplicando e passa o R dividindo. Entendeu? Aí você fica que N é igual a PV por RT. Pronto, chegamos de novo. O nome disso é análise dimensional. Professor, Oi, pode perguntar. eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ah, tem uma pergunta aqui no chat, é isso? Tá. Micael, você tá sem microfone? Se tiver com microfone, você pode ligar o microfone. Fica à vontade. Eu não entendi essa parte aí que você mudou da fórmula aí, você saiu da fórmula aí. Eu não entendi, você trocando as letras de lado. Tá, é assim, ó. Tá bom. Ó, viu o gás ideal? Bateu o olho, gás ideal. Lembra disso aqui, PV igual a NRT, tá bom? Ponto. Aí agora vem um detalhe. O que você quer calcular? A pergunta fala assim, ó. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra do gás é correspondente a tanto. Então ele está te perguntando qual é o número de mols. Tá bom? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então, toda vez que você tem uma continha desse jeito, você deixa isolado o que você quer descobrir. Ou então, a sugestão que alguém aí deu também. Cara, ficou na dúvida, não quer manipular assim? Então, você joga os números no lugar das letras. P. Tá, consegue abrir o microfone aí, ô, Mikael? Aham. Ó, ninguém responde, só o Mikael responde. Pode deixar aberto, Mikael. Eu vou te perguntando, você vai me respondendo. Deixa o microfone. Tá. Então vamos lá. Olha só. Se esse meu P aqui é de quê? Pressão. Pressão. Pressão ali no texto vale quanto? 8 atm. Certo? Uhum. Coloca o 8 no lugar do P. Volume equivale a tanto. Equivale a quanto? Aí, você tem que prestar atenção no que a questão está te pedindo. Ele fala assim, ó. Ao atingir a temperatura máxima. Qual é a temperatura máxima nesse gráfico aqui? 1500. Não. A temperatura está no eixo horizontal. 600. Maravilha. Então você pode até colocar os 600 aqui se você quiser já, tá bom? Beleza?
Uhum. Quando essa temperatura é máxima, o seu volume é quanto? 1.500? Isso, certinho, 1.500. Aí, esse R é a constante universal dos gases. Aí ele te fala aqui, ó, 0,08. Aí você vem e coloca 0,08. Beleza? Aí você fica com isso aqui, ó. 8 vezes 1.500 igual a N vezes 0,08 vezes 600. Você quer calcular o N. Como é que você faz para ele ficar sozinho agora? Quem está multiplicando ele, passa dividindo. Então, você vai ficar com N é igual a 8 vezes 1.500 dividido por 0,08 vezes 600. Pode chamar de X, não tem problema. É uma variável muda. Você pode colocar o nome que você quiser, que no final ela vai virar outra coisa, né? Então, pode fazer assim também. Ou então, o que você pode fazer? Faz assim, ó. 8 vezes 1.500 dá quanto? Dá 12.000. 0,08 vezes 600 dá quanto? 48. Aí você faz, ó, 1.200 é igual a N vezes 48. Pronto. Esse 48 que está multiplicando passa dividindo. Acabou. Certo? Uhum. Tá bom. O que é importante, gente? Isso aqui já está com vocês, já está lá no grupo. Tenta fazer em casa, tá? Que aí vocês vão fazendo no caminho de vocês, da forma como vocês acharem mais confortável, mais cômoda para vocês, tá bom? Professor, eu estava fazendo aqui no papel, Certo. deu 2,5, eu deveria multiplicar por 100 no final? Tem algum 100 aí que você perdeu no meio do caminho. Será que não foi aqui, não? Foi literalmente aí. Aí, é isso. Mas você faria questão, né? Eu tô fazendo a questão aqui que eu tô explicando. Não, quero dizer assim, mesmo se você esquecesse, você chegou no 2,5. Pô, quem pode ser? Quem pode ser? Vai. Então. Eu tava fazendo, deu 120 por 48, tava simplificando, deu 60 por 24, simplifiquei 30 por 12, simplifiquei 10 por 4, 10 por 4 deu 2,5. No final, multiplicar por 100. Isso aí. Então tá. Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá bom. Então, ó. Pergunta, pode perguntar. Ô, professor, não é sobre essa, não. É sobre a que você vai fazer agora. Que eu fiz ela, só que aí eu fui conferir o gabarito e aparentemente, tipo assim, tem duas respostas que supostamente estão certas, só que quando você fizer, você pode explicar o porquê de não ser a que supostamente está certa? Tudo bem, claro. Vamos lá. Tá Ó, bom. uma equipe de cientistas com o objetivo de simular a respiração humana criou um dispositivo que converte 0,02 gramas de vapor de água em água líquida a cada ciclo de inspiração e expiração a temperatura constante. Admita que esse... outra informação importante, temperatura constante. Admita que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração por minuto e o calor latente de vaporização da água seja 2.400 joules por grama. A taxa de calor perdida pelo dispositivo em joules segundo é igual a quanto? Tá bom. Então vamos lá. O que é importante aqui? Primeiro de tudo, sempre dá uma olhadinha para ver se as unidades estão todas batendo, tá? Ó, grama. Aí ele pede a resposta em joule segundo, aqui já está em joule, tá bom? Aí aqui ele fala, por exemplo, 15 ciclos por minuto, né? Aí aqui está em segundo. O que você tem que fazer? Em algum lugar você vai ter que fazer minuto, passar para segundo, tá bom? Então é importante esse tipo de conta. Tá bom, então vamos lá. O que é importante aqui? A gente tem duas expressões para o calor. A gente tem o calor sensível, a gente viu isso na última aula, né? Calor sensível, que está associado à temperatura.
que é o que macete, né? ΔQ igual MC ΔT. Ou seja, para você ter esse calor sensível, você tem que ter uma variação de temperatura, tá bom? Aqui a gente vai ter o calor também latente. O que é o calor latente? É um calor que é devido à mudança de fase. Esse calor vai ser igual massa vezes calor latente, tá bom? Esse aqui é a quantidade de calor, tá bom? Então tá. Então aqui ele fala o seguinte, ó, temperatura constante. Algo que é constante é algo que não muda, tá? Se é algo que não muda é porque ΔT é igual a zero. Então esse cara aqui todo é zero, você não vai usar ele, tá? Então você já sabe disso. Você não vai usar esse cara aqui. Aí ele... Oi? Por que eu não deveria usar esse cara? Porque a temperatura é constante. Ah. Tá? E outra coisa importante, ele vira e fala assim, ó, converte 0,02 de vapor de água em água líquida, ou seja, uma mudança de fase. Se é mudança de fase, você vai usar calor latente, tá bom? Poderia ser os dois? Poderia. Poderia ser os dois misturados. Mas aí seria uma outra questão. Então, o que a gente faz aqui? A gente monta o nosso cabeçalho. A gente tem que massa é igual a 0,02 gramas. A gente tem que calor latente é 2.400 joules por segundo, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Então, Professor, eu te conheço, né? Você é aquele ator pornô que fez Bumbuns Glossos Gordinhos? desculpa, eu não consegui ouvir, cara. Pergunta de novo, por favor. Joule por grama, desculpa. Quem perguntou aí, quem quer falar alguma coisa? Tá, quem quiser falar de novo, pode falar à vontade. Então tá. Então, olha só. Joule por segundo é uma potência, tá bom? Potência é a pergunta dele, tá? É o nosso watts, tá? Joule por segundo é a mesma coisa que o watts, o mesmo da conta de luz, tá? Então, olha só. Então, a gente tem o seguinte. O Q da gente, de calor, é igual a massa vezes calor latente. Isso aqui vai dar para a gente massa 0,02 vezes 2.400. Tá bom? Esses dois zeros aqui vão matar esses dois zeros aqui. Tá? Então, vai dar 48 a resposta. Calor vai ficar igual a 48 joules. Tá bom? Esse é o calor aqui transferido, recebido, sei lá, nessa mudança de estado físico da matéria. Tá bom? Aí ele pergunta, aí ele vira e fala assim, olha, são 15 ciclos de respiração por minuto. Tá bom? Então, são 15 ciclos de respiração por minuto. Então, a nossa potência, ela, na verdade, global, vai ser o quê? Esse 15 vezes, ó, vamos pensar assim, vai ser o nosso Q pelo ΔT. Só que qual vai ser o ΔT total? Vai ser esse 15 ciclos de respiração por minuto. Tá bom? Então, você vai ter que fazer assim, ó, 15 vezes 48 dividido, só que aí a resposta não pode estar em minuto, ó. Tem que estar em segundo. Quantos minutos tem... Eita! Quantos segundos tem um minuto? 60. Isso. Isso aí. Aí você vai e faz. Ué, não estava dividindo o Q por ΔT? Por que você está multiplicando? É porque, por causa desses 15 ciclos aqui, ó. Você tem que pegar essa conta e multiplicar por 15.
Porque são 15 vezes. 15 vezes acontece esse negócio, entendeu? Então, ó, vai ficar assim. Aqui você vai dividir, vai dar 4. 48 por 4, 12. É isso? Então, Hum, o gabarito oficial é a letra D? eu acho que sim. É? Deixa eu ver. Porque a minha deu letra D. Essa prova é de que ano? Essa questão. Não sei. Tem que olhar Deixa eu lá. ver aqui. Não, acho que dá pra reconhecer pela letra. Só que tem umas que estão com a letra parecida. Tem, se é do mesmo ano, eles repetem, eu acho que a fonte. Sério, deixa eu ver. Joga no Google que ele fala pra você, pô. O Gemini, ele te fala qual é De a que ano que é? versão. Tá, É. peraí. Pergunta assim, qual é que de UERJ? Sei lá. Eu acho que é de 2024. Vê aí. Quem quer perguntar aí? Luiz, levantou a mão, por favor, pergunte. Ô, professor, eu queria saber assim, qual foi o esquema que você fez para conseguir chegar nessa coisa de calor latente e o outro que eu esqueci o nome. Tá bom, olha só. Gente, essa aula já era para ter acabado o tempo, não? Tá marcando aí o relógio para vocês? Não apareceu, não. Não tem relógio. Então vamos embora. É 1 hora de aula, Matheus. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Já passou de 1 hora já, cara. Já era para ter acabado. Eu tô aqui há mó tempão. Eu tô assim, gente, eles estão muito empolgados. Que Não, isso? é porque assim, eu preparei para 1 hora, mas as perguntas são excelentes. É Então, porque o Google Meet também dá tempo às vezes. Nas Pois últimas é. aulas ele cronometrou o acho tempo que e quando é dava uma 1 hora, acabava. É. Só que essa aqui tá continuando. são 1h15 já, bicho. Ô, professor, eu acho que é porque a chamada tá aberta. Se eu não me engano, entrou alguém Então, aqui. eu pago o Google. Eu acho que ele não tem. Ah, Inclusive, gente, a sala não tá gravada, porque eu entrei tarde e esqueci de botar pra gravar. poxa, E eu Nívia, tinha que vamos botar no combinar link. então. Vamos combinar de gravar a sala então. Pois sempre. é, e eu tenho que. Não, eu vou dar o domínio da minha conta pra vocês, porque essa Pô, conta aqui é uma que conta solta que eu tento. Aí eu vou dar pros professores lá colocarem. Aí é o. Assim, só consegue gravar quem tá com domínio da conta, né? Então, no É. caso, quem abre a Deixa live. eu ver. Aí eu vou mandar pra vocês, pra vocês você tem que colocarem ser pra gravar. Você tem que ser a presidente da aula, né? Isso. Do encontro. É tipo isso. Eu tentei botar aqui, mas eu não consegui, entendeu? Não dá, realmente. Mas aí na próxima já tô ligada. Pô, maravilha, cara. Maravilha. É uma demanda que a gente tem aqui já há um tempão, cara. A gente não consegue resolver. Pô, Mas a próxima vai. sensacional. Vai, termina aí, gente. Vamos lá. E aí, quem acharam o gabarito? Ah, eu não tenho Peraí, aqui. Eu não tenho o segundo aqui. Peraí. Peraí, senão vamos dispersar. Segura aí. Primeiro Tá alguém perguntou sobre os calores. Professor. Francisco, segura só um minutinho, meu camarada, senão eu não vou tirar a dúvida de quem perguntou aqui antes. Ó, primeira coisa, é uma questão, quem me fez a pergunta aí, você concorda que é uma questão que envolve termologia, envolve calor? Sim ou não? Sim. Sim, você conseguiu identificar isso. Maravilha. O Joule é calor, né? Joule é calor, Joule é energia, tá bom? Calor e energia são a mesma coisa, a gente viu, né? Que o calor é a energia que se transfere de um lugar para outro, tá? É a energia em trânsito, tá? Beleza. Então vamos lá. Você já identificou que é questão de calor. Tem duas formas de um corpo ganhar calor ou ceder calor, que é via calor sensível ou via calor latente, tá bom? Qual é a diferença dos dois? Calor sensível tem a ver com sensibilidade, com sentir. Temperatura, algo que te queima, algo que esfria, sei lá. Então, você ou vai ser calor sensível ou vai ser calor latente. Calor latente é o quê? Mosquito, filha da puta. É uma mudança de fase, tá bom? O corpo ganha ou perde energia se ele passa de líquido para sólido, sólido para líquido, de sólido para gasoso, sei lá. Aquelas mudanças de fase que vocês conhecem, tá? Beleza, é uma das duas. Você deixa ali na sua manga as duas. Aí a questão vem e fala assim, ó. Uma equipe de cientistas com o objetivo de simular a respiração humana criou um dispositivo que converte 0,02 vapor de água para água líquida. Então você já tem calor latente, de cara.
Tá bom? Tudo bem? Sim? Ok? Beleza. Sim. De cara, tá? Você já lembra que vai ser importante. Fala, Francisco. O que teria que ter para ser um calor sensível no meio de uma questão? Mudança de temperatura. Mudança de... Se ele fala assim, ó, imagina que quando era gás valia 110 graus Celsius. Aí passou para líquido, agora vale 90 graus Celsius. Aí você, opa, tem mudança de temperatura. Esse ΔT aqui vai dar menos 20, né? Graus Celsius. Beleza? E aí, professor, sabendo assim, decorei a fórmula e soube colocar a fórmula. Aí é como se fosse na outra questão, né? Só ir substituindo os valores e fazendo. Sim, exato. Aí é aquele negócio, né? Você vê qual o número que ele te deu, corresponde a qual letra, e qual letra tá faltando, você deixa sozinha. É isso. Ah, bacana. Mesma coisa. É sempre um joguinho. São 3 letras, o cara vai te dar 2 e vai te pedir uma. São 5 letras, o cara vai te dar 4 e vai te pedir uma. É sempre assim. Fala, Francisco. O L significa o quê? Tipo, eu sei que o M é massa, o que... O L? Sim. O L é calor latente. Calor latente. Isso. E o Q é sempre quantidade de calor, se você quiser. O professor, e esse P? Você falou que é potência, né? Tá, potência. Tá bom, vou falar com vocês. Potência sempre vai ser energia por tempo. Tá? Então pensa assim, a sua conta de luz, ela vem, como é que ela vem, né? Vem em quilowatt-hora, né? Isso aqui é joule, isso aqui é segundo, tá bom? Mas você também pode chamar esse joule por segundo de watt, se você quiser, tá bom? Então potência é a mesma coisa que watts. Então se você passa o tempo para o outro lado, você tem o quanto você gasta de energia elétrica, tá bom? Por exemplo, uma forma de pensar. Mas o que é legal você pensar? A potência é sempre a energia dividida pelo tempo, tá bom? Sempre. Aí, só que no exercício, não sei se é isso que de repente está confundindo vocês, né? Ele não fala potência em momento nenhum, né? Ele não fala. Ele fala o quê? A taxa de calor perdida pelo dispositivo em joule por segundo é igual a quanto? Aí, pela unidade, eu consegui ver que era potência. Eu descobri qual era a conta que tinha que fazer. Por quê? Joule é sempre medida de energia, medida de calor. Segundo é medida de quê? De tempo. Então, se você vê um joule por segundo, é o quê? Energia dividida por tempo. Certo? Só que aí ele fala, né, que são 15 ciclos. Aí você pega tudo e multiplica por 15. É uma forma de você fazer também. Multiplica por 15 e divide por 60, né? Pode ser. Ou divide por 60 e multiplica por 15. Ah, bacana. Mesma coisa daquela outra questão, né? Mesma coisa. Perguntas? Mais alguém? Não. Quem estava procurando o gabarito aí, achou? Não? Então, tá bom, então vamos continuar. Então vamos lá. Questão 41. Cara, outra questão que envolve conversão de Celsius para Fahrenheit. Vamos passar, senão vai ficar muito tarde. Depois vocês tentem fazer aí. Eu faço para você e mando. Essa daqui, ó, 41 de algum outro ano aí também. Vamos lá. Os recipientes W, X, Y e Z de capacidades térmicas desprezíveis possuem o mesmo volume de um mesmo líquido. Isso aqui é importante para a gente, ó. Mesmo líquido. Em temperaturas diferentes, conforme ilustrados a seguir. Admita que o conteúdo dos 4 itens, dos 4 recipientes, seja misturado sem perda de calor em um único recipiente termicamente isolado. A temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura em graus Celsius é igual a quanto? Aí vamos lá de novo. Ó, ele fala aqui pra gente do seguinte. Ó. Então, vamos lá. Ó, toda vez que você tem uma mistura, tá, de
dois corpos, de duas substâncias, sei lá, elas vão trocar de temperatura. A gente viu isso na última aula. É só você imaginar. Pega a água quente, pega a água gelada. Você vai ter uma água meio morna, meio fresca ali no final de tudo, tá? E aí, se isso acontece, a gente vai ter troca de temperatura. Se tem troca de temperatura, agora sim a gente vai ter o nosso Q igual a MCT. Agora não tem jeito, porque agora a temperatura vai mudar. Tanto do ponto de vista desse cara, desse cara, desse cara, desse cara. Tá bom? Então, ó. Aí é calor latente? Calor sensível? Aqui é calor sensível, isso aí, isso aí. Agora já não tem calor latente, né? Ele não fala na questão que algum dos líquidos vai virar gelo. Ele não fala nada desse tipo. Então, não tem calor latente no meio do caminho. Aí, vamos lá. Então, aí ele vira e fala, pô, são 4 recipientes. A gente Por que é lembra... calor sensível? Oi? Por que é calor sensível? É isso aqui. Por que é? Porque depende da temperatura. Então, a gente vai ter o seguinte agora. Porque assim, se você misturar líquidos de temperaturas diferentes, a temperatura deles vai mudar. E aí, se você tem mudança de temperatura, você tem essa expressão. Tá? Essa que é a ideia. Macete. Isso. O que macete, né? Então, tá bom. Aí ele vira e fala assim, imagina o seguinte, você vai misturar esse cara com esse, depois você mistura com esse, depois você mistura com esse. Qual vai ser a temperatura no final de tudo? Aí ele dá uma dica importante pra gente. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer? Prestem atenção. A conta que a gente faz é sempre assim, ó. ΔQ1 mais ΔQ2 mais ΔQ3 mais ΔT4 é igual a zero. Tá? A conta, a rigor, é essa daqui. Aí tu vira e fala assim, porra, mas que conta gigantesca, né? Eu vou abrir para vocês e vou mostrar o porquê que ela fica mais fácil de acordo com o que a questão deu, tá bom? Professor, pode falar. Se fosse eu fazendo essa questão, eu iria fazer sobre diferença. Só que passando do X já não faz mais sentido. Que de 90 para 75... Você pode fazer assim, você pode fazer assim. Você pode fazer assim. Ó, no final das contas, eu vou fazer algo parecido com o que você está pensando. Você está no caminho certo. Mas olha só para explicar para vocês e aí eu vou te explicar o porquê que também dá certo isso, tá? Porque nem sempre vai dar. Mas nesse caso vai dar certo. Olha só. Você precisa abrir essa expressão. Você precisa abrir essa expressão. Você precisa abrir essa. Você precisa abrir essa. Nisso aqui. Tá? Então vamos lá. Ó. Você tem que fazer M1, C1, ΔT1, mais M2, C2, ΔT2, mais M3, C3, ΔT3, mais M4, C4, ΔT4, igual a zero. Aí você fala assim, porra, complicado, né? Só que tem um detalhe importante. Ele fala o mesmo volume de um mesmo líquido. Se duas coisas têm o mesmo volume, tá? E são o mesmo líquido... Primeiro, se duas coisas ocupam o mesmo volume e são o mesmo líquido, significa que eles têm a mesma densidade e tal. Basicamente, o cara está misturando água com água. Se isso é verdade, o calor específico é igual. Então você corta, 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 corta. Você não precisa mais escrever os calores específicos. Por isso que ele vira e fala que as capacidades térmicas são desprezíveis, tá? Porque a capacidade térmica é, na verdade, a massa vezes o C, tá bom? Mas aí, mesmo assim, a gente poderia matar, ó, que como ele fala que é o mesmo volume de um mesmo líquido, tá? Você mata as massas também. Matou, 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 matou. Ficou muito mais fácil agora. Agora você vai fazer... Agora vem a sugestão do Francisco. Você vai fazer ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3 mais ΔT4 igual a zero. No final das contas, o que você está querendo dizer é o seguinte. O quanto um perde de temperatura, o outro aumenta.
No fundo é isso. E você pode ir fazendo par a par, tá? Então vamos lá. Vou fazer assim, ó. Eu posso escolher os pares que eu quiser, tá bom? Vou pegar primeiro esse par aqui, ó, WZ, tá bom? Para WZ, o que a gente tem para WZ? A gente tem o seguinte, como eles têm mesma massa, mesmo calor específico, não vai depender desses dois caras, a temperatura vai ser o valor médio entre eles. 20 mais 90 dá 110. 110 por 2, 55. Temperatura final, 55 graus Celsius. O que significa? Esse cara aqui está ganhando 35 graus e esse cara aqui está perdendo 35 graus. Está diminuindo, né? Lembrando, quem passa de um para outro não é a temperatura, é o calor específico, é o calor, a quantidade de calor. Esse cara aqui, ó. Tá bom? É como se eu estivesse virando falando. O que esse cara aqui está ganhando, esse cara aqui está perdendo. Ok? No fundo é isso. Aí fui lá e misturei os dois num copo só. Agora eu vou pegar esses dois aqui, ó. E por que eu estou fazendo isso? Porque a conta é mais fácil, ó. 0 com 0, 5 com 5. Só por isso, tá? Se pegar qualquer outra combinação. Aí eu vou fazer, ó, para XY, temperatura final. Fala, Isaac. Professor, tipo, não daria para pegar eles e somar e dividir por 4? Somar os 4 de uma vez e dividir por 4. Poderia ser também. Daria certo, daria certo. Poderia fazer também. Uhum. Seria a média entre os 4. Perfeito, perfeito. Poderia. No fundo que eu estou fazendo isso aqui. Só que eu estou pegando os números que eu estou achando mais fáceis. Mas pode fazer assim também. Então, ó, temperatura final vai ser 55 mais 75, 130. 130 dividido por 2, 65. Aí agora você tem 2 copos. O que você faz? Soma as 2 temperaturas, divide por 2. Então, 55 mais 65 dá 120. 120 dividido por 2, 60. Aí, o que você pode fazer? O que você pode sempre pensar? Professor, Fala. seguindo a lógica de Isaac, eu só somei tudo e dividi por 4. Deu o mesmo resultado. Isso aí, certinho. Maravilha. Ô, professor, aí no caso, então realmente eu também vi que fazer isso de somar tudo e dividir pela quantidade de coisas é mais fácil, né? Com Mas certeza. você precisa ver, por exemplo, se tivesse ali que o volume era diferente, era para fazer outra coisa. Aí bagunça tudo. Esse que é o perigo. Entendeu? Esse que é o perigo. O perigo é esse. Aí você ia ter que fazer para a par, ia ter que fazer mais devagar, tá? Agora, se é o mesmo líquido de mesmo volume, ou se ele vira e fala assim, é o mesmo volume, todo mundo com a mesma massa. Desculpa, é o mesmo líquido, todo mundo com a mesma massa. Se não depende de massa e não depende de calor específico, é uma questão de média aritmética. É isso. Igualzinho de matemática. Finge que cada um aqui uma nota do seu bimestre. Aí qual é a sua nota no final do ano? É isso. Aí a pergunta do Mikael, né? Não estou entendendo sobre as misturas. Cara, a mistura é o seguinte. Se você pega num caso aqui mais fácil, 2 líquidos que têm a mesma massa e o mesmo volume, tá? Se você pega uma garrafa de água a 10 graus Celsius e pega outra a 20 graus Celsius, tá bom? Qual é a média entre os dois? 10 mais 20, 30. Divide por 2, 15. É só isso. É só para dizer o seguinte, que quando você mistura duas coisas de temperaturas diferentes, a temperatura final sempre vai ser uma temperatura no meio do caminho. Agora, para dar a média aritmética certinha,
é só se massa e volume, só se massa e calor específico, essas coisas forem tudo iguais. Se só depender da temperatura, pronto. É isso. Essa é a ideia. Então tá. Deixa eu ver aqui. Ó, essa daqui é parecida, tá? Tentem fazer. Mas essa daqui eu acho que não dá para fazer como média aritmética, tá? Tem que ir pro braço, tem que fazer. Ó, não dá, ó. Ele já fala que os calores específicos são diferentes, ó. Essas daqui você tentem fazer, tá bom? Nossa. Mas são só dois, né? Não precisa ficar somando um monte de coisa, né? Tentem fazer, tá? Aí eu vou fazer essa daqui por último com vocês, senão, caramba, já tá ficando muito tarde já. E aí também já começa a não render tanto. Então, ó. Em um instituto de análises físicas, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área ao ser submetida ao aumento de temperatura. Tá bom? Opa, mudou a temperatura. Fica de olho. Aí ele fala assim, ó. Variou a área ao ser submetido a aumento de temperatura. Você já tem o quê? Dilatação. Você já tem um problema de dilatação. Tá? Antes do teste, a placa tem área igual a tanto e encontra-se a 20 graus Celsius. Ao ser colocada no forno, sua temperatura sobe, tá? E atinge 60 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do material é tanto. Outra coisa importante, problema que envolve dilatação sempre vai ter potência de 10, tá? Sempre vai ter notação científica, então é importante treinar. Infelizmente, eu não vou conseguir ter uma aula com vocês só sobre isso. Isso renderia uma aula tranquilamente, tá? Mas não tem como, a gente tem que correr, então tentem ver isso, tá? Nesse teste, o percentual de variação da área da placa foi de quanto? Então, ele quer saber quanto que percentualmente a área variou, tá? Então, vamos lá. Então, lembrando, dilatação de sólido é sempre essa expressão aqui, ó. ΔV é igual volume original, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, tá? Aí aqui ele faz uma sacanagem, que ele fala o seguinte, opa, não é volume, né? É área, né? Então, ó, variação da área é igual a zero vezes dilatação linear que ele deu. Se ele te deu a dilatação linear, significa que a dilatação superficial, superficial, é 2 vezes esse valor, tá bom? Então, ó, vamos anotar tudo aqui. Por quê? Cara, tem como mostrar isso, tá? Mas nesses problemas de dilatação, sempre pensa nisso. Se você vai usar conta para fazer algo superficial, você pega o linear e multiplica por 2. Se é volumétrico, você pega ele e divide por 3, você multiplica por 3, tá? Tem como demonstrar e tal, mas a demonstração é um pouco complicada. Tipo, não é nem ensino médio, é ensino superior já, a demonstração, tá? A minha é da letra C, você está certo. Vamos ver. Então, ó, volume inicial é 3 vezes 10 a terceira centímetro quadrado, tá? Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear, o alfa vale 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso significa que o beta, que é o coeficiente superficial, é 2 vezes esse cara. 2 vezes 1,5 dá 3, né? Tá bom. E aí a conta que a gente faz para dilatação superficial, tá? É ΔA igual a A0 vezes o beta vezes o ΔT. Essa conta que a gente faz. Então,
Vamos lá. Então, eu sei calcular isso, eu tenho um valor, eu tenho isso, e isso aqui ele não me deu. Cara, que porra é isso, velho? Isso aqui ele não me deu explicitamente, mas eu consigo calcular. Quanto que a temperatura variou? Variou de 40. 40 graus Celsius. Então, Professor, oi. o que significa esse Celsius a -1 aí no alfa? É só para dizer que a unidade dele é como se fosse assim, ó. Cadê? Tá. É como se fosse isso aqui dividido por graus Celsius. Toda vez que você vê uma potência -1, significa que você está dividindo esse cara. É só isso. É a unidade. Mas isso aí afeta alguma coisa na hora da conta? Não, se você só colocar o número ali cegamente, nem se ligar com a unidade, não vai errar não, tá? Sem problemas. É bom porque faz você lembrar da fórmula, né? Tipo, se você tem -1 aqui, você mata essa temperatura aqui. Aí significa que esse cara tem a mesma dimensão desse. E tá certo, né? Ajuda por isso, mas não nada muito grave não, tá? Se fosse uma prova discursiva, quem for fazer aí, a gente vai treinar isso junto, tá? Porque é importante saber as unidades, saber escrever direitinho. Mas no exame de qualificação não tem problema, tá? Depois a gente treina essas coisas. Quem, inclusive, for fazer exame discursivo, me manda uma mensagem depois, tá? Que aí a gente tenta ver o que a gente pode fazer junto. Esse V0 é o quê? V0... Ah, desculpa, cara. É A0, não é V0. Foi mal. É a área inicial. Ele tem uma determinada área, você esquenta e ele vai começar a dilatar. Tá bom? É isso. Então tá. Então vamos fazer conta. Então, ó. O ΔA vai ser igual a 0. Quanto que vale a 0? 3 vezes 10 a terceira. Vezes beta 3,0, não precisa desse vírgula 0, vezes 10 a -5. Vezes a variação da temperatura, que é 40 graus Celsius. Que é a temperatura final menos inicial. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Não precisa desse graus Celsius. Tá. Então vamos lá, vamos fazer conta. Então, ó, ΔA é um truque para vocês. Toda vez que você vê multiplicação e divisão entre potências de 10, transforma em todos os números em potência de 10. Ou seja, esse 40 aqui, você pode escrever como 4 vezes 0. 4 vezes 0, 4 vezes 10. Tá? Por quê? Porque aí você vai ficar com um negócio assim, ó. 3, você pega todos os números que não são potência de 10 e coloca na frente, ó. 3 vezes 3 vezes 4. Depois você pega todos que são potência de 10. 10 vezes 3, 10 a menos 5 vezes 10. Aí você faz uma, depois você faz a outra, se você quiser. Ó, Mateus, pode falar. olha, não entendi esse 3 vezes 10 elevado a 3, esse 3 vezes 10 elevado a -5. Porque é uma potência. É assim, ó. Esse cara aqui é a mesma coisa que 3.000. Só que eu estou escrevendo de uma anotação mais abreviada, que é a anotação científica. Tá? Eu não entendi porque você colocou ele aí. Porque foi o que ele me falou, que a área inicial vale 3 vezes 10 a terceira. Ó. Antes do teste, a placa tem essa área. Oi? E o beta? O beta é esse camarada aqui, multiplicado por 2. Então, a gente vai fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Aí vem propriedade de potência.
você mantém a base. Toda vez que a base for igual, você mantém a base e soma os expoentes na multiplicação. Tá? Então, 3 mais menos 5 é 3 menos 5, dá menos 2. Menos 2 mais 1. Pode voltar às contas? Eu não entendi muito bem as contas. Qual? É da segunda linha. Então, na segunda linha eu só repeti aqui, ó. Ó, eu peguei esse 3 aqui e botei para frente. Peguei esse 3 aqui e botei para frente. Peguei esse 4 aqui e botei aqui para frente. Só isso. E os outros 10 eu juntei porque o 10 tem essa propriedade, né? Não só o 10, né? Qualquer potência, né? Você mantém a base e você soma os expoentes na multiplicação. Então, aqui vai ficar 3 menos 5 menos 2, mais 1 menos 1. Então, a variação da área vai ser o quê? 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Então, ele só vai andar com a vírgula aqui para a esquerda. Vai ficar 3,6 centímetros quadrados. Como você quer centímetro quadrado? Porque continua com a unidade aqui. Aí vem a pergunta. Nesse teste, qual foi a variação percentual? O que é a variação percentual? É você pegar o quanto variou com relação com o que tinha no início. Então, a variação percentual vai ser... vou escrever assim, ó. Variação percentual vai ser igual a ΔA dividido por A0. Melhor. A0 dividido por ΔA. Isso vai me dar 3,0 vezes 10 a terceira dividido por 3,6. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Calma aí. Ah, tá. Olha só. A variação da minha área foi isso aqui. Tá bom? A variação percentual, ela na verdade é o seguinte. Ela é área final sobre área inicial. Ou melhor, área inicial sobre área final. Pronto. Aí, como que eu descubro qual é a minha área final? Aqui eu tenho a variação, tá? A variação. Então, a variação, a gente lembra como é que faz a continha, né? A área final menos área inicial é igual a 3,6 centímetros quadrados. Então, a área final, que eu não sei quanto é, eu deixo ela aqui, passo essa área inicial para o outro lado, que é meu A0, né? Vai ser igual a 3,6 centímetros quadrados mais 3,0 vezes 10 a terceira centímetros quadrados. Então, uma coisa errada aqui. Coisa errada, né? Deixa eu ver se essa conta está certa. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. Menos 2. Mais 1. Menos 1. Pode estar errado aqui, hein? Tem alguma unidade que está errada? Não.
A variação percentual. Deixa eu pensar. Trinta e seis dividido por 3. 36 dividido por 30. Isso dá quanto? Falta 6, vírgula. Aqui, 2. Tá, é isso mesmo. É área final sobre a área inicial. Pô. Melhor. Delta A sobre A. Isso. Sobre A zero. Pronto. É isso aí. Aí vai ficar, ó, 3,6 centímetros quadrados sobre a área inicial. Quanto que é a área inicial? É esse 3 vezes 10 a terceira. Aí, isso aqui vai dar quanto? 3,6 dividido por 3, tem que fazer essa continha. Aí vai ficar... tira essa vírgula dali, multiplica por 10, aqui você multiplica por 10. Aí vai ficar, ó, igual 36 dividido por 30 vezes 10 a terceira aqui embaixo. Aí você pode ir simplificando. Divide todo mundo por 6. Aqui vai ficar 6 e aqui 5. Tá? 6 sobre 5 dá 1,2. Então, isso aqui vai ser 1,2 vezes 10 a terceira. Tá? E por que eu fiz a conta com vírgula? Porque os resultados são todos com número com vírgula. E aí 1,2 dividido por 3, sobre 10 a terceira, ele é, na verdade, o quê? Você pega 1,2 e anda com 3 zeros para a esquerda. Você anda 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar... eu perdi aqui. Então, meus dois resultados dão errado, então. Oi? O meu deu 0,8 na primeira tentativa e na segunda deu 0,6. Errei os dois, vambora. Não, de repente você tá certo. Você já viu o resultado por aí? Dá uma olhada, pô. Pode estar certo. 1, 2, 3. Então, 0,0012. Que é o nosso 0,12%. Tá certo? Vamos ver. Isso aqui é 0,12%. É só pegar 0,12 e dividir por 100. Cérebro queimando. Vou ver. Vamos ver qual a alternativa certa. Vamos ver. Ah, deu certinho. Acertei. Mas como? Aí você andou 3 e aí só tem
aí só tem uma vírgula, daí é 0,12. É porque quando você escreve em porcentagem, porcentagem já está admitindo que você já está dividindo por 100. Entendeu? É isso aí mesmo, 0,12. Professor, Oi? eu tava fazendo as suas instruções no caderninho. Eu tava com o dedo sem querer no livro do Cortiço, sem querer eu rasguei a página, sem querer. Calma, cara. Professor, Oi? uma dúvida. O pessoal no grupo tá perguntando se alguém tá gravando a aula. Se o quê? Se alguém gravou a aula. Ah, por enquanto não. Tipo, nas próximas a gente vai ter. A Nívia tem uma conta da Google que permite a gente conseguir gravar, mas por enquanto, quem quer falar aí, fica à vontade. Beleza, eu vou avisar lá. Eu vou avisar lá no grupo também depois, mas de amanhã já vou providenciar isso. Ah, você gravou? Ah, maravilha, ótimo. Pode disponibilizar para o pessoal. Ótimo. Legal, ótimo. Divulgo. Obrigada, Beli. Obrigado. Maravilha. Legal. Tá bom. Então, gente, alguma dúvida aí final? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo ok. Professor, excelente sua aula. Deu para entender tudo. Maravilha, maravilha. Então tá, então ó, ficaram questões ainda para fazer, tá? Façam, tá bom? Dê uma olhadinha. Procurem vestibulares, tipo, que são assim mais objetivos, por exemplo, FUVEST, prova da PUC, prova do CEDERJ, uma maravilha para estudar para a UERJ, tá bom? Que são todos assim, enunciado curtinho, bem direto, você sabe o que tem que fazer, se você não sabe, você não faz, e pronto, tá? Tentem... o Enem é uma outra pegada. O Enem... Fala, Nívia. Não, eu só... Não, pode terminar de falar, fala no final. Não, é porque assim, o Enem é uma prova completamente diferente, tá? Uma prova muito mais... Tem que fazer muita interpretação, muita leitura de texto, tá? É numa outra pegada. A UERJ aqui é bem mais palatável, vamos dizer assim, não é mais fácil, tá? Até porque tá caindo vários tópicos diferentes. Eu tava até vendo até questão de ótica tá caindo, que é coisa que antes não caía, tá? A ótica geométrica mesmo, tá? Que é coisa que antes não caía. No Enem é dificilmente cair, tá? Mas são questões muito diretas, tá bom? Se vocês estiverem bem preparados, vocês conseguem fazer com certeza, tá? Fala aí, Nívia. Não, é exatamente isso, para a gente fazer outras provas, inclusive CEDERJ. Vocês vão fazer o vestibular de CEDERJ também, gente. Eu fiz, eu passei, eu quase fiquei no CEDERJ, mas graças a Deus eu escolhi a UERJ. Mas assim, CEDERJ também é uma ótima oportunidade para fazer o vestibular, para passar do vestibular, tá? Para vocês começarem na faculdade. Enfim, e é isso. E sobre a gravação, gente, eu tava vendo aqui, eu não tenho mais a conta da minha pesquisa. Eu tava jurando que eu tinha, eu vou ver se eu tenho acesso ainda no meu computador. Mas a conta que eu tinha, que tem que ser o Workspace, e eu não tenho mais. Pelo menos aqui no meu celular, eu vou tentar ver se tem no meu computador. Se tiver no meu computador, eu consigo ainda. Se não... Ô, Nívia, desculpa a pergunta, mas essa conta você pagava por conta própria ou era alguém que cedia para você? Não, então, era da minha bolsa de pesquisa. Aí a minha professora pagava um pacote. Aí todo mundo tinha acesso, entendeu? Só que aí a gente usava pra gente, não era uma conta dela, entendeu? Entendi. Ela pagava o pacote, todo mundo tinha conta, aí era uma conta nossa. Porque a gente também fazia as reuniões por fora, entendeu? Não, porque eu ia até te falar, quando você falou sobre isso, que nós professores do pré-lá, a gente podia rachar, né? Mas... Eu tô pensando nisso também. Aí eu entrei pra ver agora. Acho que a gente vai ter que fazer isso mesmo. Mas aí, a princípio, eu vou tentar ver ainda, porque eu não tô em casa. Quando eu chegar em casa, eu vou tentar ver no meu computador. Porque eu sei que ela ainda paga. Só que aí eu não sei se ela reduziu e deixou só, tipo, a conta dela mesmo, com o Workspace, ou se eu só tenho acesso no meu celular. Mas eu acho que ela reduziu. Então tá. Mas eu vou ver isso com calma depois. Galera, amanhã, aulinha de português com a professora Milena já é. E quinta-feira, aula de matemática com o professor Samuel. Se vocês faltarem, eu vou buscar vocês no pé de madrugada. E eu vou dar na cara de vocês no sábado. No amor. Tá bom? Então, Lindo, gente, tentem fazer as questões, tá? Manda mensagem, me procura qualquer coisa, tá?
Cara, tudo isso aí tem resolvido no YouTube, tem resolvido em sites por aí, tá? Vocês vão conseguir achar. De repente você acha até alguém que você vai conseguir entender melhor do que eu explicando. Não tem problema, tá? Isso não tem problema algum, tá bom? O importante é vocês estarem tentando acompanhar. Eu planejei, cara, resolver todas essas questões hoje em 1 hora, vou ser bem sincero para vocês, mas vocês fizeram muitas perguntas, fizeram ótimas perguntas. Cara, e tá ótimo, o importante é isso. Eles são spoilers. Se você tá perguntando, é porque você tá entendendo, tá? Pior coisa que tem é você não ser capaz de perguntar, aí é complicado. Aí Obrigada, é viu, perigoso, né? Aí que é o problema. Pois é. Você não entender Obrigada. nada a ponto de não ter dúvida. Aí é foda, né? Obrigada, viu, Matheus? Você é brabo. Então, gente, vou lá. Grande abraço para vocês. Boa noite, tá? Mandem mensagem, qualquer coisa. Não faltem as aulas. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.